dia a todos. Eu tive a honra de ontem, na parte da manhã, a convite do Ministério Público do Estado do Ceará, através do promotor Hugo Mendonça, fazer uma palestra sobre prevenção do suicídio para jornalistas, radialistas, blogueiros, comunicadores em geral desse Estado. A ideia, isso foi acertado meses atrás, o propósito é que diante da calamidade dos 600 óbitos por suicídio oficialmente registrados nesse Estado no ano passado, fora aqueles que não foram notificados adequadamente, e diante da ausência de uma política pública efetiva nesse Estado para o enfrentamento do autoextermínio, está muito claro para o Ministério Público que enquanto o tema do suicídio estiver apenas sob a tutela, a custódia de psiquiatras, psicólogos e profissionais de saúde, não haverá reversão das estatísticas. O que se impõe, e a sinergia entre o que houve ontem no Ministério Público e o que faremos aqui no curto espaço de tempo que temos, é o entendimento de que precisamos criar redes de atenção e de cuidado que permeiem toda a sociedade e que, através da informação, possamos descortinar fatores de risco, compreender como reportar o risco suicida de maneira responsável, evitando novas tragédias. Para isso, há 19 anos, eu iniciei meus estudos na área do autoextermínio. Eu nunca tentei o suicídio, eu nunca fui diagnosticado com depressão, mas eu sou jornalista. E eu prestei atenção no que diz a maior autoridade do mundo na área da saúde pública, que é a Organização Mundial da Saúde, que delega a profissionais de comunicação em geral e comunicadores no varejo, e todos nós somos comunicadores na era das redes sociais, nós temos uma gigantesca responsabilidade de propagar as informações a serviço da vida. A informação certa, quando chega do jeito certo, na hora certa, faz a diferença. Eu me detive durante 15 anos no estudo que resultou nesse livro, que está disponível aqui. Não está disponível nas livrarias do Ceará, por isso fizemos um esforço hercúleo para disponibilizar 300 exemplares aqui, pelo preço de R$20, que é o preço de custo da editora Correio Fraterno, que é uma editora espírita, e 100% dos direitos autorais, já foram vendidos 50 mil exemplares, foram destinados ao CVV, Centro de Valorização da Vida, que realiza desde 1963 um trabalho voluntário e filantrópico de apoio emocional e prevenção do suicídio por telefone, por e-mail ou pessoalmente. O CVV precisa de ajuda. Não estou falando dinheiro. O CVV precisa ser conhecido e divulgado, a linha 188, gratuita em todo o território nacional a partir deste ano. E o CVV precisa principalmente de voluntários, porque a linha gratuita fez aumentar exponencialmente o número de ligações. Eram 1 milhão de ligações por ano, vai saltar agora em 2018 para 3 milhões de ligações. Tem fila de espera, não é legal? Primeiro capítulo do livro, eu peço. Não precisa levar o livro quem não quiser, não puder, mas avisem a quem tem interesse no assunto de que ele está disponível no estado do Ceará. Eu não vou votar com nenhum exemplar por Rio. Esses livros vão ficar em consignação aqui, se sobrar. O primeiro capítulo do livro chama-se Os Números Falam por Si. O jornalista adora número. E eu preciso explicar por que esse tema ele é relevante, ele é fundamental. Por que esse tema justificou na semana passada a criação no Reino Unido de um Ministério do Suicídio. Pela primeira vez na história do governo britânico, criaram um Ministério do Suicídio. A gente precisa entender a ordem de grandeza desse assunto. E ele não pode mais ser entendido como um tabu. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são aproximadamente 800 mil óbitos confirmados por ano no mundo, o que dá uma média de 2.200 casos confirmados por dia, ou um novo caso a cada 45 segundos. Desde que eu comecei a falar, algumas pessoas desencarnaram pelo autoextermínio. Há mais casos confirmados de suicídio no mundo do que de homicídios ou óbitos em conflitos armados e guerra.
Para cada caso confirmado de suicídio, há 20 tentativas de suicídio, o que numa conta grosseira são 16 milhões de tentativas por ano. Para cada caso confirmado de suicídio, um grupo de aproximadamente 5 pessoas próximas do suicida, principalmente parentes e amigos, registra um trauma que também precisa ser objeto de atenção e cuidado na área da saúde pública. Portanto, o suicídio não é apenas caso de saúde pública no Brasil e no mundo, do ponto de vista de quem se matou. É caso de saúde pública porque vai requerer uma mobilização da sociedade, especialmente de psicólogos e psiquiatras e da rede pública de saúde através dos CAPs, os Centros de Atenção Psicossociais, que ontem no Ministério Público eu soube que no Ceará não funcionam adequadamente. Não conseguem oferecer, em boa parte dos casos, um serviço à altura da designação para a qual se criou o CAPs. É grave a situação. Temos uma questão de gênero. A maioria das tentativas é feita por mulheres. Mas a maioria absoluta dos casos consumados é de homens, numa proporção de 80%. No Brasil, são 32 óbitos, em média, por dia. Mais de um por hora. E aproximadamente 12 mil óbitos por ano, o que coloca o Brasil no 6º lugar em números absolutos no ranking de países onde há mais casos de suicídio. Perceberam o tamanho da encrenca? Muito bem. Entretanto, não se ouve falar sobre isso. É um assunto invisível, ausente, por conta de um tabu. Esse tabu tem uma história datada do século XVIII, mais precisamente do ano de 1774, quando o alemão Goethe lança, no auge do romantismo, sua obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, em que um jovem enamora-se de uma moça, não consegue realizar o sonho de viver para sempre com ela e, desiludido amorosamente, se mata no final do livro, o livro acaba. Nos meses subsequentes ao lançamento da obra, registra-se na Europa, principalmente, vários óbitos de jovens do sexo masculino, empregando o mesmo método do personagem da obra de ficção. Cria-se, portanto, na literatura médica, a constatação, registra-se a constatação do fenômeno do mimetismo, do efeito mimético. Ou seja, presta atenção nisso que é importante. Dependendo da forma como se aborda o problema do suicídio, na literatura, no jornalismo, no teatro, no cinema, na novela, na minissérie, na poesia, na música, dependendo da forma como se aborda o tema, os 13 porquês da Netflix, dependendo da maneira como se aborda o tema, pode-se agravar o estado de fragilidade psíquica e emocional de uma pessoa que já esteja com a ideação suicida. Da mesma forma que o joguinho fatal, Baleia Azul, que está assuntado no meu livro, não pega de surpresa qualquer jovem. Os jovens que se sentem enredados na proposta mórbida do jogo são aqueles que já estão vulnerabilizados. Essa é uma constatação, isso é fato. O que diz a Organização Mundial da Saúde? O fato de haver um fenômeno mimético não justifica a omissão, o silêncio das mídias em geral e da sociedade como um todo na abordagem do tema. E por quê? Porque prevenção se faz com informação. Como é que se faz política de prevenção contra AIDS e doenças sexualmente transmissíveis? Com informação. Por que no Brasil de 2018 se registra surtos de sífilis? Não sei se vocês estão sabendo. Sífilis voltou a ser um baita problema. Por quê? Os jovens não estão se protegendo nas relações íntimas. Há uma invigilância que custa caro no campo das doenças sexualmente transmissíveis. Como prevenir sífilis, AIDS, gonorreia, outros problemas que voltaram a atormentar as estatísticas de saúde? Com informação. Por que proteger-se? E de que forma se protege? Como eu me protejo dos mosquitinhos?
Estão matando. Dengue, zika, chikungunya, malária. Eu sou ambientalista, vocês sabem. Se vir um mosquitinho pela frente, mata. Pode matar. Porque a gente está falando de vida. Vida e abundância. Eu não posso ter um mosquito que ameaça minha resiliência. Como me proteger dessas doenças terríveis? Entendendo o ciclo de vida do mosquito, onde ele ocorre, como é que eu combato focos de mosquito, qual é a efetividade do combate, de que maneira ele funciona. Prevenção se faz com informação. Tuberculose, hanseníase. Informação é fundamental. Isso também vale para o suicídio. E aí cai um mito. Uma pessoa que queira se matar não há o que fazer, questão de tempo. Falso. Eu conheço várias pessoas, inclusive que realizaram tentativas e hoje têm qualidade de vida. Conheço pessoas que têm depressão, não conseguiam ver luz no fim do túnel. Receberam informação, tiveram a coragem de apostar, mesmo sem confiar no tratamento. Tem qualidade de vida? Falsa tese. Informação pode salvar vidas. Qual é a informação relevante que a gente tem para trazer baseada em ciência? Este que vos fala não sabe nada. Eu sou apenas um jornalista. O jornalista precisa ter fonte. Eu procuro ser um bom canal. O que diz da Organização Mundial da Saúde? Em pelo menos 90% dos casos confirmados de suicídio. No livro a gente tem estatística, mapearam 14 mil atestados de óbito no mundo inteiro. Todos por suicídio, foram rastrear o histórico clínico de cada caso. Portanto, tem ciência. Em 90% dos casos, a intercorrência do suicídio com patologias de ordem mental, principalmente depressão. Vou repetir. De cada 10 casos de suicídio consumados, verificou-se que em 90% há alguma intercorrência, alguma relação com patologias de ordem mental, reparem, diagnosticáveis e tratáveis, relacionadas ao autoextermínio, principalmente depressão. Significa o quê? Precisamos ter informação de utilidade pública reportando sintomas dessas patologias para que as pessoas se protejam. E em se percebendo como portadoras dessas patologias, procurem ajuda. Isso pode determinar uma inflexão da curva de suicídio. Vamos falar de depressão? Primeiro, não confundir depressão com estado depressivo. Há uma confusão aí. Uma sociedade que não tolera dor, sofrimento, tristeza, qualquer adversidade. Aí deitou com depressão. Não é nada, você não sabe o que é isso. Não, que eu vi no oráculo. Tem gente chegando no consultório já com diagnóstico pronto. É uma afronta quem estuda medicina. Estado depressivo é da vida. Dor e sofrimento fazem parte até o final da existência. Feliz daquele que consegue, através da dor e do sofrimento, se sentir instigado a procurar respostas na filosofia ou na religião para perceber que Deus não está contra mim quando eu sofro. Deus não está contra mim quando eu perco a saúde, quando eu perco o ente querido, quando eu perco o emprego, quando eu perco o ser amado, me separo da minha companheira, do meu marido. O universo não está contra mim. A percepção que vale ouro, isso é sabedoria, é perceber o que está embutido na experiência dolorosa como convite à evolução. A dor e o sofrimento nos convidam à evolução. De que maneira? A superação, a sublimação, a mobilização das minhas fibras mais íntimas para transformar problema em solução. Limão em limonada. Não raro, a gente vai voltar ao filme da nossa vida e vai lembrar, nossa, houve um problema que eu tive no passado, que eu fiquei tão para baixo, mas graças a esse problema, eu descobri uma outra porta aberta, numa direção que eu jamais seguiria se não fosse aquela diversidade. No campo da saúde, no campo profissional, no campo emocional. Eu tenho muitos amigos desempregados no jornalismo, o jornalismo está morrendo no Brasil. Rotularam o jornalismo de fake news gratuitamente. Tudo é fake news.
O jornalismo tem uma função estratégica numa sociedade democrática, e o jornalista não é perfeito. Ele erra. E a gente não pode confundir erro com deliberadamente falsear a verdade fabricando mentira. Uma coisa não é igual a outra. Portanto, dor e sofrimento fazem parte. Feliz daquele que descobre isso cedo, porque vai lidar com as adversidades da vida de outra forma. Isso é estado depressivo. Se você conhece alguém que não tem nenhum estado depressivo nunca, sempre vem com a vida sorrindo, estou de boa, desconfie, provavelmente é um ET. Ou foi abduzido, está com um chip escondido e está lá com um comportamento anômalo. Quem é humano sofre. Ah, mas eu sou espírita, a morte não existe, eu vou no velório rindo de orelha a orelha, a lagarta virou borboleta. Eu não acho que seja o melhor entendimento do que seja o espiritismo, porque nós, enquanto espíritos encarnados, também somos matéria e nos relacionamos com os nossos próximos, os mais queridos, de muitas maneiras. A gente gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta de ver a pessoa, gosta de ouvir a voz da pessoa, gosta de saber que a pessoa está por perto. E quando essa pessoa, na sua resolução material, finda uma etapa encarnatória aqui, por que eu não vou ficar triste? Me diz. O luto, dizem os psiquiatras e psicólogos, é fundamental para a saúde. Ou seja, eu não vou fingir que a dor não me atinge. Eu terei um tempo, e cada um tem o seu, de reconfiguração do meu software, para descobrir como eu sigo adiante no jogo, sem aquela pecinha tão importante na minha vida. A vida segue sem ela? Segue, mas eu preciso de um tempo para entender o jogo sem ela. Isso é humano. Nós somos humanos. Essa coisa de bater no peito, sou espírita, não sofro. Não é espírita. É super-homem. Espiritismo não é para super-homem. Espiritismo é para quem é humano. Falível. Hesitante. Pai, por que me abandonaste? Até ele na cruz teve seu momento de hesitação na sua resolução humana. Depressão, hashtag, outra coisa. O que é depressão? Grosso modo, uma anomalia, uma alteração importante na bioquímica do cérebro, as sinapses cerebrais ficam comprometidas, a resposta que a gente deveria dar naturalmente aos estímulos da vida ficam obnubiladas, há um delay, um retardo. Existem depressões leves, moderadas e graves. E eu gosto dos profissionais que eu ouvi que foram sinceros dizendo: é melhor não rotular depressão, é melhor estudar caso a caso cada depressão. Existem depressivos e cada um com uma singularidade, um jeito de lidar com essa situação. É mais honesto falar isso. Os que eu ouvi que falaram isso foram mais contundentes e me pareceram mais sábios ao abordar o tema. Portanto, a gente precisa entender a depressão como algo que merece, em primeiro lugar, o diagnóstico preciso. Como eu posso desconfiar que eu tenho depressão? Tristeza persistente. Eu ouvi isso de várias pessoas estudiosas. Tristeza faz parte da vida, tristeza persistente não. O que é a tristeza persistente? É aquela que estilhaça o teu coração, oprime o teu peito, num período de 10 dias no mínimo, a 2 semanas. Depois de 10 dias, 2 semanas, você tendo uma enorme dificuldade de concatenar os pensamentos, ter esperança, vibrar com projetos, se sentir minimamente encaixado na vida, um tanto perplexo com a falta de motivação para tudo, acendeu a luz amarela, procure ajuda. Por que é difícil procurar ajuda? Sejamos sinceros. Estamos vivendo um império, a ditadura da eterna alegria. O que é a ditadura? Vou dar um sintoma, eu não tenho muito tempo, da ditadura da eterna alegria. Dez horas da manhã, vou mandar para minhas redes sociais. Olha onde é que estou, olha quanta gente está aqui. Depois eu vou passear lá na praia, perto do hotel, ali na Abolição, Beira-Mar. Olha onde eu estou, Ceará! Nós estamos vivendo compulsivamente. Nós temos uma compulsão por compartilhar frames de felicidade intensa. Olha como eu estou feliz.
Olha onde eu estou, olha com quem eu estou. Estou exagerando? O fenômeno dos selfies, que são frames de realidade que expressam tudo que você não é. Desculpa. Você é verdadeiro não está ali. Ali está o que você quer mostrar para as pessoas. O seu verdadeiro eu não está ali. É uma parte de você. Mas a parte que você quer exibir freneticamente, compulsivamente para os outros, é essa, sempre de boa. Por quê? Essa é a ponta do iceberg. É feio sofrer. Sofrimento não é tolerado, não é admitido. Você não tem paciência para o sofrimento. Você não consegue escutar quem está em sofrimento. Você não tolera quem está em sofrimento. Você quer resolver rápido aquilo. Você não tem tempo para isso. Significa dizer que quem está em sofrimento se sente muito humilhado pelo destino. Eu vou contar para vocês quem eu admiro porque contrariou essa regra. Eu conheci um mês atrás o padre Fábio de Mello, uma importante liderança sacerdotal, o padre bonitão que canta por aí, e que ele aceitou dar uma entrevista para mim, que foi ao ar no Bom Dia Brasil da TV Globo, jornal de rede. 4 minutos eu falando sobre depressão. Eu sugeri o nome dele porque ele fez o que se recomenda. Pessoas que têm expressão pública, são conhecidas, e admitem ter depressão, prestam serviço de utilidade pública quando dizem: eu estou passando por isso. E ele disse mais, ele disse que sofreu síndrome do pânico, que foi sucedida a síndrome por depressão severa, insônia, pensou em se matar, não para. Procurou ajuda, encontrou tratamento, recuperou a rotina e o prumo. Disse isso com a cara dura na televisão. Prestou um serviço de utilidade pública que serve para nós espíritas também. Por quê? É uma liderança que poderia ser questionada na sua fé, porque, por ignorância, muitos de nós que nos dizemos ter fé, especialmente fé raciocinada, somos inatingíveis, inabaláveis, imunes, protegidos de qualquer recaída. Se ousou se matar ou ter depressão, é que falhou. A sintonia com a luz, com os protetores, a gente logo fala, lei de causa e efeito, está apagando, o espírito é terrível. Padre Fábio de Mello, como o padre Marcelo Rossi, fizeram certo, deram publicidade a um problema que extrapola o território da fé, não tem nada a ver com fé. Vou repetir. Eles não fraquejaram na fé. Vou repetir. Não tem nada a ver com o tamanho da fé. Eu perguntei fora do ar, só vou dizer aqui porque ele me autorizou. André, se quiser fala por aí, não tem problema não, você podia ter gravado. Eu não quis expô-lo. Eu perguntei fora do ar, padre, no auge do seu tormento, onde estava Deus? A resposta dele foi na lata, ele não pensou. Ele falou, Deus estava onde sempre esteve. Eu é que não consegui alcançar. Ricardo Boechat, colega da emissora com a irmã Band News, aguerrido, valente, bate na mesa, fala grosso. Às vezes ele dá trabalho para o departamento jurídico da Bandeirantes. Boechat é amigo, já foi da Globo, a gente se conheceu lá. Muito bem. Boechat saiu do ar durante uma semana. Quem acompanha a Band News, acompanha o Boechat, sabe. Ele saiu subitamente e ninguém explicou por quê. Ficou uma semana aquela dúvida. E foi demitido. E deram férias forçadas. E botaram na lei de geladeira. Quando voltou, ele tomou a iniciativa de dizer: eu me afastei por motivo de saúde e peço licença para explicar exatamente o que houve. Vim trabalhar e me senti perturbado, coração batendo forte, sudorese, mente em desalinho, pensamento desconexo. Eu percebi que eu não estava em condição de apresentar o programa. Pedi para a direção da rádio chamar minha doce Verusca, como ele chama a mulher. Fomos ao médico. O médico me ouviu durante 5, 10 minutos explicando tudo o que eu estava sentindo. E falou: Boechat,
A gente vai fazer aqui uma anamnese, fazer várias perguntas, mas eu preciso já te dizer o que me parece claro. Você está passando por uma crise depressiva. Está no YouTube, para quem quiser ouvir, aproximadamente 10 minutos ao vivo, em rede nacional, Ricardo Boechat declarando-se depressivo, explicando para as pessoas o que é depressão, prestando um serviço de utilidade pública, orientando pessoas que nesse país, por falta de informação devido ao tabu, por falta de política pública no enfrentamento de um problema que é conhecido como mal do século, ninguém fala. E sofre, e se mata, porque não tem ajuda, porque não procurou ajuda. E o que o Boechat mais falou foi: procure ajuda. Esse ano eu fui no QG do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que pela primeira vez eu fui convidado, decidiu fazer um seminário interno sobre prevenção do suicídio entre bombeiros. Eles tiveram coragem de fazer isso, graças a Deus. E eu falei sobre um problema que alcança todas as corporações militares ou policiais. Na formação do soldado, do policial, exaltam-se como valores a bravura indômita, a coragem e o destemor para o enfrentamento do criminoso do inimigo. Você está formando um Robocops. Caveira! Quem está ali é um ser humano. Nenhum de nós, nem eu nem vocês, estamos imunes ou blindados ao risco de sofrer algum revés do ponto de vista da nossa resiliência psíquica ou emocional. Isso acontece com maior frequência do que se imagina nas corporações militares ou policiais. E isso é um estigma, é um tabu. Por quê? Se foi forjado na valentia, na bravura e na coragem, como você fraquejou? Ignorância. Ignorância. Não é uma fraqueza de caráter, não é covardia, é depressão, é síndrome do pânico, é transtorno de ansiedade, é transtorno de personalidade ou outras patologias que debilitam qualquer profissional, inclusive o policial. Ele não tem direito de ter isso. Ano passado eu fui no QG da Polícia Militar do Rio de Janeiro, no Evaristo da Veiga, no centro da cidade, um auditório quase do tamanho desse, lotado de coronéis, praças e soldados. A mesma reflexão interna. Aumentou o número de suicídios na corporação. Por que isso está acontecendo? Eu falei a mesma coisa. Eu falei: vocês são treinados para serem super-homens. Não existe super-homem. Atrás do carro blindado, atrás da armadura e do capacete, tem um ser humano. E ele está sujeito a esse tipo de situação. Vocês têm que mudar a abordagem. Não é feio procurar ajuda. Ele não pode ser estigmatizado porque sofre. Estamos num país onde se convencionou dizer desde cedo para o menino: homem não chora. Graças a Deus, mesmo sendo filho de paraibano, meu pai nunca me recriminou quando eu chorei. Vocês entenderam, filho de paraibano? Ok. Quando a gente fala, portanto, de depressão, não tem outra saída, tem que procurar ajuda. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, diz que doença não é consequência, não é causa, é consequência. Em boa parte dos casos, as depressões eclodem a partir de matrizes espirituais de vidas passadas, onde a culpa que nós trazemos na nossa bagagem espiritual por vezes, não é a única explicação, mas é uma explicação que está por trás de boa parte dos casos, fragiliza a nossa alma, e quando tomamos as decisões equivocadas na existência atual e nos debilitamos na autoestima espiritual, a retaguarda fica fragilizada, eclode como um germe o fenômeno da depressão. Quando a gente fala fora da caridade na salvação, tem ciência por trás, e é ciência médica. Meus amigos, segundo fator de risco, suicida depois da depressão. Só para a gente resumir, vocês já sabem, mas eu vou resumir. Protocolo de resposta da depressão, o que se faz? Procura ajuda rapidamente, psiquiátrica ou psicológica. Eventual uso de medicação.
Psicoterapia faz bem para a alma, ajuda a gente a se situar melhor na vida, em relação a influências de amigos, familiares, trabalho. Este que vos fala está fazendo pela terceira vez terapia, porque na minha jornada do autoconhecimento eu não abro mão do recurso do facilitador. É quem joga o espelho na minha cara e tenta enxergar o meu lado oculto da lua. O meu inconsciente, eu preciso de ajuda para entender a parte de mim que eu não consigo perceber em vigília. Por último, mais ou menos importante, meus amigos, nutrição espiritual. Nutrição espiritual. Se eu estou falando para um público leigo ou híbrido, né, diverso, não fora da casa espírita, eu costumo falar assim: há quanto tempo você não vê os seus melhores amigos, não escuta as suas músicas prediletas, não vai nos lugares que mais te fazem bem, as melhores paisagens, aqueles lugares que você só de estar ali se sente abençoado e bafejado por Deus? Hoje eu encontrei o Spencer na praia. Ele estava caminhando, né, Spencer? A menina mundial assim, opa! Me parece que nós estávamos buscando essa nutrição. Nós estávamos na praia fazendo o quê? É um lugar aprazível. A gente estava se nutrindo de paisagem, de maresia, da percepção do sol com as nuvens. Estava bonito o gradiente de luz hoje de manhã, aqui em Fortaleza. Das pessoas. E por vezes, certos animais que nos entretêm. Tudo é nutrição. Tudo faz parte. E tudo fica com a gente. Eu estou com a praia aqui agora. Tá bom. Nutrição espiritual. Quando a gente está num papo reto, num evento espírita, a gente não perde tempo e vai direto ao assunto. Além de tudo isso que eu falei, fluidoterapia, passe magnético, o derrame projetado na sua psicosfera, no seu campo eletromagnético, de fluidos medicamentosos manipulados pela espiritualidade da casa e que vão fazer o asseio, a profilaxia, a higienização da sua psicosfera, removendo detritos mentais. A gente falou ontem aqui sobre poluição, lixo. Então, tem uma faxina. E quem recebe o passe não é passivo, precisa participar. Ah, mas eu não sei rezar. Pensa numa paisagem, agradece intimamente ao médium que está ali se consagrando tempo e energia na tua direção. É só não atrapalhar. Porque o pensamento refratário, o pensamento invigilante, funciona como uma blindagem para permeabilização desse fluido medicamentoso. Agora sim, depois da depressão, o segundo fator de risco, segundo a OMS, associado ao suicídio, é o uso de drogas lícitas ou ilícitas. Droga, quando a gente fala, o pessoal lembra logo de maconha, cocaína, crack. Só que tem as drogas lícitas, vendidas em farmácias. Uma pesquisa recente no Brasil mostrou que 72% dos brasileiros já fizeram uso da automedicação, o que é algo extremamente arriscado, especialmente em se tratando de medicação que atinge o sistema nervoso. Droga. A droga, por princípio, para realizar, ela interfere na dinâmica, no funcionamento do seu sistema nervoso. Um cigarro apenas altera algo no seu sistema nervoso? Se a resposta é sim, e é sim, é uma droga. Portanto, a droga não é... A gente não tem que pensar a droga é ruim por princípio. Não, existem as drogas do bem. Existem as drogas que nos ajudam a ter minimamente serenidade ou equilíbrio, desde que recomendadas por um especialista com muito critério, com muito cuidado, com muita atenção. Num país que tem mais farmácia por metro quadrado do que qualquer outro do mundo, nosso país, a automedicação dessa forma, como a gente já vê por pesquisa, temos um problema. Alô, Clube do Rivotril. Automedicação, em se tratando de drogas, é um risco enorme quando você altera o funcionamento do seu sistema nervoso, porque você, por definição, toda droga, quando altera o funcionamento do sistema nervoso, pode causar dependência. Inclusive de Rivotril. Ah, só vou tomar um tempo para dormir melhor, depois eu paro. Não para, não. Para parar, vai ter que fazer um tratamento de desintoxicação longo,
até acostumar o seu organismo a se virar sozinho, sem as gotinhas mágicas que escravizaram você. Se for para tomar qualquer droga, faça com orientação médica, um médico de confiança que sabe o que está fazendo. Senão você pode estar na beira do precipício a qualquer momento. Porque não há nada mais devastador para a autoestima do que a dependência. Esse é o problema. Tô de boa. Agora passou o efeito da droga, onde é que eu fui? Aonde eu estou aqui não é legal. Opa, que bom! E voltei. Voltou para onde? Para um lugar que agora eu estou percebendo que eu estou refém. Esse ciclo me escraviza. Essa é a armadilha que a Organização Mundial da Saúde aponta como o segundo fator de risco associado ao suicídio. Peço licença para sair do território da ciência médica, da Organização Mundial da Saúde, e vou invadir o espaço aéreo dos sociólogos. A sociologia contemporânea do espiritismo. Emile Durkheim, um dos pais da sociologia, foi aquele que mostrou como nós somos efetivamente seres sociais, o espiritismo também diz isso, como nós somos interdependentes, o espiritismo também diz isso, e ele chegou a dizer que o homem é produto do meio, quer dizer, nós, em certa medida, nos explicamos não apenas por aquilo que nós somos individualmente, mas a construção do indivíduo se deve a uma colcha de retalho de influências intermitentes que o tempo todo nos alcançam. São 10h20 da manhã. Além do encontro com o Spencer na praia, eu tive várias experiências hoje de manhã lendo o jornal, acessando, o jornalista tem que acessar informação o tempo todo e a gente tem que se dar autopasse o tempo todo. Conversa com a minha mulher, no café da manhã encontramos pessoas no café lá do hotel. Eu estou aqui nesse palco, nesse momento, em certa medida, a minha energia está impregnada e influenciada das experiências de curtíssimo prazo dessa manhã. No caminho para cá, eu poderia ter visto um atropelamento, poderia ter visto uma briga política, e eu poderia estar aqui falando a mesma coisa, só que de outro jeito, porque a minha energia estaria, em certa medida, influenciada por esse magnetismo que a todos alcança. Então, Durkheim escreveu um livro chamado O Suicídio. E no livro O Suicídio, ele aponta outros fatores que não esses descritos por mim da ciência médica, como aqueles que poderiam estar por trás de certos comportamentos mórbidos que podem resultar na ideação suicida. Eu vou resumir algumas questões, só para a gente tentar entender a dinâmica. Você pode ter fogo amigo dentro de casa. Amo minha mãe, adoro minha mãe, mas minha mãe... Vou para o trabalho, e mamãe... filho, você vai para o trabalho. Vou. Está tendo tiroteio na cidade toda. Bala perdida para tudo que é lado. Você não ia fazer blindagem do carro? Sabe, excesso de preocupação ou tentar, de alguma forma, sob a desculpa de proteger. Você vai compartilhando uma fobia, medo de tudo. E você contamina filho ou alguém próximo de você dessa energia que está em desequilíbrio, e você acha que a melhor solução qual é? É deixar o filho debaixo da tua asinha o tempo todo? Essa é a boa educação? Fomentar o medo? Vocês percebem o que eu estou dizendo? Ou outra, uma pessoa, vamos lá falar do Brasil hoje. Durkheim não escreveu isso no livro O Suicídio, mas ele falou dos fatores sociais. Quem esteja por perto vai determinar em nós uma maior probabilidade de ter esperança, de enxergar a metade cheia do copo, de ter mais alegria, ânimo, força para reagir às intempéries, ou quem está perto de nós pode nos colocar, às vezes involuntariamente, para baixo, uma perspectiva sombria, pessimista, Brasil não tem jeito, a política já era, vou para Portugal, vou para Miami. Vocês estão percebendo o que eu quero dizer? Isso não determina
suicídio. Isso é um fator, eu diria, é um agravante de um estado que pode ser mórbido. E quem está por perto não sabe, mas está agravando. O que significa ser mulher no Brasil? Perguntem isso para o IBGE, o IBGE vai dizer: significa viver num país onde a desigualdade de gênero está mapeada por nós. De que maneira? Homem e mulher em Fortaleza, mesma escolaridade, escolheram a mesma profissão, ambos estão empregados no mercado de trabalho, submetidos à mesma carga horária. Na média, não ganham o mesmo salário. Isso é ser mulher no Brasil. O que é ser mulher no Brasil? É ser mulher no país da Lei Maria da Penha, na lei do feminicídio, onde a maioria das mulheres assassinadas foram mortas por maridos ou ex-maridos, namorados ou ex-namorados. Isso é ser mulher no Brasil. Ser mulher no Brasil significa ter que dar um riso amarelo quando houve uma piadinha que já caiu na graça do povo, quando diz assim: mulher no volante, perigo constante. Lugar, vai pilotar fogão. Esse riso é um riso cúmplice. Não há nada mais devastador para uma cultura do que banalizar através de uma piada uma injustiça. No livro a gente fala sobre várias questões envolvendo, eu diria, patologias sociais. A propósito, o Espiritismo diz que desigualdade não tem nada a ver com Deus. O mundo de regeneração não pode ser um mundo que qualquer desigualdade tenha lugar, inclusive de gênero. Então vamos lá. André, você está dizendo que ser mulher precipita, por uma questão de gênero, esse grupo ao suicídio? Não falei isso. Eu falei que homens e mulheres, aliás, homens e mulheres ao longo das encarnações invertem papéis. É bom lembrar. Tem homem que fica aliviado, ainda bem que eu sou homem. Era para ver. Mas ser mulher hoje no Brasil não significa que ela seja mais propensa a cometer suicídio. Embora a maioria absoluta das tentativas seja de mulher, como eu disse. Acontece que se homem e mulher estão se sentindo no poço, na areia movediça, ambos estão muito mal, o fato de ser mulher é um pouquinho pior. Porque ambos não largaram do zero. A mulher largou de uma posição inferior. Esse é o ponto. Os suicidólogos, vocês sabem que existe o suicidólogo. Eu, nas minhas pesquisas, a primeira vez que eu fui apresentado a um psiquiatra que participa dos encontros da Sociedade Americana de Suicidologia, coisa e tal, ele me apresentou o cartão lá, doutor, suicidólogo. Eu achei chique, olha. Eu conheci um suicidólogo. É uma nova área da ciência que tenta mapear exatamente as causas desse fenômeno, como se faz prevenção e como se faz pós-venção em relação aos sobreviventes de si mesmo. Que basta realizar uma tentativa de suicídio. Quem faz uma tentativa, a maioria das pessoas que tentou uma vez vai tentar a segunda. Então, quando a gente fala de pós-venção, a gente está falando qual é o protocolo que precisa existir para que quem realizou uma tentativa não tente a segunda. Tem que ter ciência, tem que ter política pública, tem que ter assistência. Vamos lá. O que os suicidólogos já sabem? Eles têm muitas perguntas em aberto. Por que há tantos jovens se suicidando? E essa estatística cresce no Brasil e no mundo. Essa é uma pergunta que precisa ser melhor diagnosticada. Na segunda parte do debate, quem quiser colocar essa questão, a gente pode abordar. Mas, grosso modo, a gente vai reconhecer aqui que existe uma questão envolvendo a nova família, que é a família de fachada, não é família de fato, pais que não participam da vida dos filhos, filhos que se sentem muito distantes, parece que os pais estão em outra galáxia, mas dormem na mesma casa. Automutilação, conheci um psiquiatra em São Paulo, que faz palestras em escolas gratuitas, visando exatamente a prevenção da automutilação em barriga, braço. A maior parte dos estudantes que faz isso é menino, e aquelas que aceitaram conversar com ele, ele percebeu que faziam isso de forma muito desequilibrada, mórbida, quase que como uma tentativa desesperada de chamar a atenção dos pais ou por conta da dor do afastamento dos pais. Drogas é um fator que está por trás do risco suicida entre jovens.
a banalização do consumo, a transferência para objetos descartáveis e perecíveis daquilo que não deveria ser transferido, que a sua felicidade e a sua paz não dependem daquilo. São vários os fatores. O suicidólogo está rastreando isso, entre outras questões. Uma certeza que eles têm, qual é? Não é possível afirmar que uma pessoa se mate apenas por uma razão. Por exemplo, o Werther, da obra de Goethe. Matou-se porque está desiludido amorosamente. Como levar isso à condição de traição? Fui traído pelo companheiro ou pela companheira. Aí a pessoa se mata. Aí alguém vai dizer para o suicidólogo, se matou porque descobriu-se traído. Aí o suicidólogo vai dizer, este pode ser o fator principal. Pode ser o fator preponderante. Jamais será o único. E faz sentido. Porque se toda pessoa traída tivesse razão para se matar, este que vos fala estaria aqui na condição de desencarnado. E boa parte da plateia não queria dizer isso, mas me sopraram aqui. Creio que também não estaria. Portanto, é uma dor terrível. Mas não explica o suicídio por si. E aí o suicidólogo haverá de fazer outras perguntas correlatas, quais sejam. Este que se matou por descobrir-se traído, teve que infância? Teve colo, carinho, afeto, atenção, olho no olho, sensação de pertencimento? Foi alvo do amor-doação, amor-sacrifício, amor-renúncia? Ah, André, então quem teve infância com amor, calor humano, etc., não se mata? Eu não disse isso. Os suicidólogos que estudam o assunto dizem que existem indicadores importantes que sinalizam, apontam na direção de que quem teve uma infância privilegiada dessa, a redução do fator de risco da ideação suicida ali a cometer no momento difícil. Eu vou falar agora por mim. Eu já perdi meu pai em 1987 e minha mãe há 4 anos. 2 pessoas muito queridas, muito amadas. Sem que eu pense ou procure lembrança deles, a lembrança deles me visita nos momentos difíceis. É como se nós tivéssemos um arquivo mental e emocional que as fichinhas fossem projetadas na nossa tela mental em momentos de dificuldade, e aquilo vem como um alento, vem como uma brisa suave, gostosa, que lhe alcança e lhe bafeja, e você, no meio da dificuldade, aquilo faz a diferença. Os entes queridos que partiram continuam conosco. De alguma forma, eles nos visitam e nos acolhem das maneiras mais incríveis. E nossa experiência amorosa nos acompanha. Essa nutrição nos acompanha. O suicidólogo, quando alguém diz matou-se porque descobriu-se traído, também haverá de perguntar, e isso tem pesquisa específica. Este que se matou, desiludido amorosamente, possuía alguma crença, uma força superior? Veja que eu estou tendo cuidado de não usar a palavra fé. Porque fé é uma questão teológica da fé. Fé remove montanha, fé é uma energia. Eu não vou falar fé, vou falar crença. Uma força superior que eu também não vou falar Deus. Eu vou usar a nomenclatura da ciência médica. Crença, uma força superior. Ah, André, quer dizer que quem a crença numa força superior não se mata? Não disse isso, mas tem muita pesquisa dizendo. Quem acredita numa força superior tem um fator de risco suicida reduzido. E não é difícil entender. No auge do desespero, tem ateu que fala graças a Deus. Tem gente que aprende a rezar, como diz o ditado. E a gente vai pensar, são várias as formas de você recorrer à força superior no auge do desespero. Vai ter o pagador de promessa. E a gente não vai estigmatizar o pagador de promessa porque a gente já passou por aí. Ah,
utilizou a fé, não fala isso. É a maneira que ele encontrou nessa vida para, diante de uma circunstância muito adversa, dizer: me ajuda, me tira dessa. E se você fizer isso, eu vou subir a escadaria da Penha lá no Rio de Janeiro, por aí vai. Faz parte. O camarada está no auge do desespero, mas ele se lembrou da força superior e negociou, abriu negociação. Faz o teu que eu faço o meu. Combinado? Estou no aguardo. Eu durmo tarde, gostaria de dormir mais cedo e zapei os canais. São vários. Infelizmente eu gosto, infelizmente mesmo, de parar em canais que estão com transmissão ao vivo. Eu não sei explicar isso. O que está ao vivo eu falo: está acontecendo agora. Então eu fico na sintonia. Infelizmente, na madrugada, existem programas horrorosos ao vivo. Outros não. Zapeando, eu parei num canal religioso, não vou falar qual religião, em que uma determinada pessoa, não vou dizer se é padre, pastor ou outra coisa, não quero dar bandeira, estava dando o seguinte recado para a audiência: você está em sofrimento. Grita com Deus! Grita! Para ele ouvir. Eu, naquela hora, fiz uma prece agradecendo a Deus por esse programa não ter audiência. Porque seria uma gritaria insuportável no perímetro. Mas é o protocolo que alguns seguem. Grita que ele escuta. Nós, espíritas, estamos numa situação complicada. Porque nós não podemos ser pagadores de promessa. A gente já entendeu como é que funciona a história. E nós não podemos gritar com Deus. Porque se a gente é reencarnacionista, se a gente fala de lei de causa e efeito, você pode estar sofrendo muito. Você pode até não saber por quê, mas você entende. Tem uma frase do espírito Marcelo Ribeiro, meu irmão em outras vidas, patrono espiritual desse projeto que começou em 1999. Psicografado por Divaldo Pereira Franco, que sintetiza a nossa situação enquanto espírito. Dizer: não somos outros espíritos, somos os algozes do passado, travestidos de vítimas do presente. Tem uma frase do Hermógenes bonitinha. Hermógenes, introdutor da Hatha Yoga no Brasil, foi amigo de Chico, frequentava a casa de Chico lá em Uberaba, foi amigo de Divaldo Franco. Práticas de meditação, de Hatha Yoga, eles dois faziam juntos no mesmo horário, em lugares diferentes. Não perguntei ainda para o Divaldo qual era o sentido dessa combinação. Mas Hermógenes tem são 4 palavrinhas que ele fala, não sei se exatamente nessa ordem, que é assim: aceita, agradece, entrega, confia. Se a gente não está conseguindo lidar com a situação, pratiquemos aquilo que Joana de Ângeles chama de resignação positiva. O que é resignação positiva? Não é você se anular perante os problemas. Os problemas que você não consegue resolver, você mantém uma postura vigilante, atenta, assertiva, mas não se rebelando, não se revoltando, não se indignando com os desígnios de Deus. Resignação positiva. Uma frase do Churchill, ex-primeiro-ministro britânico, que é muito engraçado. Ele é um frasista incrível. Ele disse certa vez o seguinte: se você estiver andando pelo inferno, não pare. Meus irmãos, o que diz o Espiritismo em relação a suicídio é o assunto do último capítulo do livro Viver é a Melhor Opção. Eu fiz uma pesquisa antes de escrever sobre o livro, não apenas das obras espíritas, obras básicas e outras, mas eu procurei investigar as maiores religiões do Oriente e do Ocidente sobre esse assunto. E cheguei à seguinte constatação: islamismo, budismo, judaísmo, cristianismo, as grandes, do Oriente ou do Ocidente,
divergem em vários aspectos teológicos, vários, mas convergem em pelo menos 3 frentes. Afirmam a existência de Deus, ratificam a inexistência da morte e são contundentes quando dizem: em nenhuma hipótese o suicídio representa alívio ou solução para os problemas. Dentre todas essas, a filosofia espiritualista denominada Espiritismo é aquela que mais detalhes compartilha sobre a realidade do espírito suicida no plano espiritual. Primeiro desapontamento do suicida. Descobre-se vivo, portador da dor e da aflição que justificaram o ato, que é agravado pela dor e aflição que ele impôs aos outros. É muito interessante isso. Familiares, amigos, vizinhos ou até desconhecidos que se compadecem, ouvem falar e nossa, e a pessoa sinceramente tem dó, tem pena. Toda essa energia, porque nós sabemos pela doutrina espírita que pensamento tem força e direção. A pessoa pode até involuntariamente emitir essa vibração sem saber o que acontece com ela, mas o espírito que desencarnou pelas portas do suicídio registra, é alvejado por essa dor alheia que ele causou, agravando o seu estado. Segundo problema causado pelo autoextermínio, uma dificuldade de se desvencilhar rapidamente dos despojos carnais. Isso é explicado maravilhosamente por Dona Ivone Pereira, no livro Memórias do Suicida. E a explicação seria a seguinte, eu vou resumir. No livro a gente explica em detalhes. Todos nós temos um prazo de validade em cada encarnação. Esse prazo de validade é determinado pelo estoque de combustível, de fluido vital que nós somos portadores. Tanque cheio, então vamos. Você vai caminhando pela vida, o tanque vai esvaziando. Há negociações, às vezes você tem prorrogação e pênalti. Você pode viver mais, a espiritualidade dá uma injeção. Mas todos nós temos prazo de validade. O suicida rasga um contrato. E quando rasga um contrato, há fluido vital excedente. Esse fluido vital não deixa de existir, ele continua atrelando o corpo ao espírito. E a transmissão magnética das sensações do corpo para o espírito. Ah, mas o corpo morreu, mas o fluido vital não. Então o fluido vital continua sendo um canal de comunicação, irradiando as sensações de um corpo em decomposição na direção do espírito imortal. Dona Ivone diz que não há palavras conhecidas no vocabulário para explicar exatamente o que é isso. Essa é uma questão. Uma outra questão levantada, e que a gente aprofunda no livro, foi explicitada por Chico Xavier numa entrevista, vejam vocês, que eu descobri, dada a Hélio Camargo. E Chico explica como o ato do suicídio deixa sequelas no perispírito, na forma espiritual. Então, uma pessoa que eventualmente estilhasse o centro do sistema nervoso, esse abalo determina um colapso orgânico, mas há uma sequela no perispírito. E isso incomoda tremendamente o espírito desencarnado. O corpo, o próximo corpo de carne, funciona como um dreno, um fio terra, em que você vai transportar a sequela do perispírito para o corpo. Segundo Chico, vários casos de loucura e idiotia, não todos, vários casos de idiotia e loucura estão associados a débitos do passado ligados a esse gênero de suicídio. Da mesma forma, complicações no aparelho respiratório não associadas a tabagismo, enfisemas gravíssimas não associadas a cigarro, podem ter origem em afogamento, em rios, ou no mar, ou inalação de fumaça. Determinou a morte da pessoa, sequelou o perispírito. Como é que você drena, limpa o perispírito? Próxima encarnação, você vai ter o corpo funcionando como dreno. São várias as modalidades, eu não vou ter tempo.
para explicar todos, estão no livro. E, meus amigos, quando Jesus nos disse que o jugo é suave e o fardo é leve, a gente, se diz cristão, a gente precisa ter a clareza de que Deus não seria soberanamente justo e bom se permitisse que tivéssemos em nossa jornada problemas, dificuldades e obstáculos acima da nossa capacidade de suporte. Nós nunca estamos sós. Eu vou encerrar contando uma história breve. Olimpíadas de Los Angeles 1994. Aliás, 1984, Olimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos. A primeira da história dos Jogos Olímpicos em que mulheres puderam participar da maratona. Muita gente que comprou ingresso e foi para o estádio olímpico foi lá para fazer história. Eu vou ver a mulher cruzar a linha de chegada numa maratona. As competidoras, num dado momento, estádio lotado, outras provas acontecendo no meio do campo, mas todo mundo de olho na boca do túnel. Quando adentra o estádio, a primeira corredora maratonista, aplausos efusivos, era a heroína dos Jogos. Foi a medalha de ouro, ninguém se lembra o nome dela. Mas ela fez história, mas ninguém se lembra. Medalha de prata, a segunda, aplaudida efusivamente. A terceira medalha de bronze, aplausos um pouco mais contidos. E beleza, vai subir para o pódio. À medida que outras corredoras foram entrando no estádio, mais moderação, mais... vamos dar força! Subitamente, surpreendendo aquela plateia, entra no estádio a maratonista da Suíça, uma moça bem magrelinha, com uma viseira para baixo, e ela andava trôpega, ela parecia que estava bêbada. As pessoas achavam graça, porque ela estava andando com muita dificuldade. Algumas pessoas chegaram a rir. Dali a pouco se percebeu o que estava acontecendo. Ela estava acometida de cãibras terríveis nas duas pernas. Quem tem cãibra sabe o tamanho da encrenca que é. Ninguém no estádio acreditava que ela pudesse completar a volta olímpica. E as pessoas tomaram as dores, se solidarizaram e começaram a falar: gol! Gol! A organização dos Jogos fez aproximar dessa atleta um funcionário do Comitê Olímpico Internacional para ficar do lado. Esse funcionário não poderia tocá-la, senão ela seria desclassificada. Não poderia falar com ela, senão ela seria desclassificada. Ué, estava ali por quê? Se ela caísse, não deixaria ela se machucar na queda. À medida que ela progredia em direção à linha de chegada, mais pessoas ficavam de pé gritando gol! Gol! E marcando com palmas, mesmo não acreditando que ela completasse a prova. Era uma dificuldade extrema. Ela foi avançando 50 metros da linha de chegada. As televisões começaram a cortar sinal de outras provas e marcar um sinal ao vivo a transmissão dessa maratonista da Suíça, porque ela virou notícia, não estava no script, não estava combinado. O mundo começou a acompanhar aquela atleta da Suíça cruzando, se aproximando da linha de chegada. 30 metros, 10 metros, 5 metros, era um barulho ensurdecedor no estádio inteiro dizendo gol, gol. Quando ela cruza a linha de chegada, desmaia, não apenas um, mas 4 funcionários do Comitê Olímpico Internacional a acodem, levam para o posto médico, hidratam e a socorrem. Por que eu estou encerrando a minha fala lembrando esse episódio histórico que está no YouTube, para quem quiser vê-la? Ninguém lembra da medalha de ouro, prata ou bronze, mas se lembra dela. Qual é a história linda que pode ser adaptada para uma palestra que fala de prevenção do suicídio? Todos nós aqui somos maratonistas da vida. Todos nós enfrentamos cãibras espirituais. Todos nós fraquejamos, todos nós duvidamos, todos nós hesitamos. Como o funcionário do COI que estava do lado da maratonista, nunca estamos sós. Nossos visitadores nunca nos abandonam. Mas por que eu não estou vendo ele? Por que ele não fala comigo? Porque evolução é mérito pessoal e intransferível.
Nossos guias e mentores vão estar do lado, vão intuir, vão aparecer em sonhos, mas não podem se materializar na sua frente dizendo: André, me ouve, aquele problema no teu trabalho você vai resolver assim. Aquele outro problema você faz assado. Não há mérito. Meus amigos, nós espíritas, que seguimos a fé raciocinada, precisamos fazer como André Luiz sinalizou em uma de suas obras: precisamos ser completistas. O jogo só acaba quando termina. Nem uma folha se desprende do alto de uma árvore antes que tenha chegado a hora. Mas não basta que a gente seja completista. Se a nossa máxima é fora da caridade não há salvação, nosso objetivo não é cruzar a linha de chegada. O nosso objetivo é cruzar a linha de chegada junto. De quem? De quem mais precisa. De força, coragem e fé. Muito obrigado.